Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula hoje sobre o Feng Shui e a Era Wellness, harmonia para o corpo e mente. E o porquê que eu trouxe essa consciência para nós nesse momento, né? Porque depois da pandemia, muita coisa aconteceu e a Era Wellness é um novo olhar que a gente tem que viver. Então diz assim, ela surge como resposta essencial ao mundo acelerado e desconectado. Com o aumento da exponencialidade de doenças relacionadas a estilo de vida, a sociedade reconhece que o bem-estar não é um luxo, é uma necessidade vital. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente escuta muitas pessoas falar: eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito. E cada vez mais as pessoas estão adoecendo. E essa nova era, né, que é a era do bem-estar, nos traz esse convite para que a gente volte a olhar para a gente, para que a gente volte a se conectar com a nossa casa, para que a gente volte a entender a conexão que a gente tem com os ambientes em equilíbrio, com a natureza, com todo esse universo que nos cerca, onde a gente está inserido diariamente, né? E os fatores impulsionadores do que trouxeram para que isso seja cada vez mais falado e cada vez mais buscado para que as pessoas possam viver melhor, né? A pandemia intensificou essa urgência, tá? Por questão de saúde mental. O aumento de 40% nos casos de burnout, isso cada vez mais acontece, além de depressão e ansiedade, que são duas doenças que são assim galopante, né? Consciência ambiental e sustentabilidade em alta e bem-estar é o novo luxo, né? Então, assim, o mercado global de wellness já movimenta 5,6 trilhões, transformando desde a arquitetura até a tecnologia. E agora a nova NR1 aí que chega para nos trazer esse olhar, né? Porque muitas pessoas estão sendo ausentadas, estão pedindo demissão, estão sendo afastadas por questão de depressão, por questão de burnout, né? Por questão de ansiedade. E aí vem esse convite para esse novo olhar de reconexão com a essência, tá? Então, assim, os 5 pilares da Era Wellness fala muito sobre autocuidado consciente, saúde mental, conexão natural, volta à conexão com a natureza, espiritualidade e comunidade, a senso de pertencimento. Porque cada vez mais as relações elas estão muito tóxicas e cada vez mais as relações elas estão muito distantes do que é a essência de um relacionamento, né? Então, assim, relações saudáveis, empatia, né? Colaboração e senso de pertencimento. Cada vez mais começa a se buscar isso dentro das empresas e dentro das nossas casas. Por quê? Porque com o passar dos anos a gente já começa a se afastar desse universo que a gente vive, porque a gente vive correndo. A busca pelo ter, né, é muito grande e a gente esquece do ser. O que acontece? Começa essa desconexão do ser integral e aí a gente começa a entender os problemas dentro da nossa casa. Aqui fala um pouquinho do impacto na saúde global, tá? O que ela vem nos trazer, né? Redução de 40% de menos estresse, 28% no aumento da produtividade, quando a gente se conecta com esse novo olhar, com esse novo viver, né? E 75% de doenças previsíveis. O que é isso? Como a gente começa a entender esse processo, olhar para a gente e começa a se conectar com esse todo, onde a gente trabalha, onde a gente vive, com quem a gente está se relacionando, a gente começa a entender esse processo, né? E ali quando a gente fala de redução de estresse, fala muito sobre a questão da meditação e do mindfulness, né? Que a gente tem que ter esse conhecimento da gente com a gente mesmo. Por quê? Porque se a gente não se conhece, a gente não conhece nada do que a gente está vivendo, nada do que está acontecendo na nossa casa, a gente não consegue fazer essa varredura e entender com verdade o que realmente está travado na nossa vida, na nossa casa, tá? E aqui a gente fala dos elementos de um ambiente em equilíbrio. O que eu quero dizer para vocês? O porquê que essa era vem com esse conhecimento de trazer para nós que um ambiente ele precisa ter esse olhar de um ambiente em equilíbrio. Aqui fala de iluminação natural, acústica equilibrada, psicologia das cores, qualidade do ar, biofilia integrada e ergonomia consciente. Que isso está muito atrelado à nova NR1, tá?
Então, quando a gente começa a olhar para esses elementos, a gente começa a entender que as coisas estão interligadas. E aqui vem a metodologia, então, dos ambientes em equilíbrio, os 8 pilares, perdão. Essa metodologia aí que vem sendo desenvolvida há 23 anos com esse olhar. E agora ela começa a se validar, ela começa a ter esse grande difundir dessa metodologia, porque o universo começa a nos dar sinais de que, ó, a gente precisa olhar para isso. Então não sou eu que estou dizendo para vocês que claridade, ventilação, cores, plantas, decoração, organização, fluidez energética e psicologia ambiental é o olhar do momento. É porque a gente está doente. E quando a gente está doente, a gente não consegue entender o processo. Então, a casa, ela começa a nos dar sinais de coisas que precisamos olhar. E aí sim, essas ferramentas são as ferramentas que vão transformar a nossa vida e que vão transformar o nosso olhar para dentro do nosso imóvel. E aí a gente vai entender o porquê que isso é tão importante. Não é uma simples metodologia, mas sim um olhar de transformação para dentro da nossa vida. E no momento que a gente se conhece, se transforma o ambiente onde a gente vive, a gente transforma toda a nossa realidade. Então, esse é o convite da metodologia que traz todo esse olhar integrativo que a nova era pede. E aqui nos fala o porquê que o Feng Shui faz parte desta nova era wellness. Porque o Feng Shui, ele vem lá da ancestralidade. É uma prática milenar chinesa. Eu vou ler para nós aqui, que eu gosto desse texto que tem nesse livro aqui, ó, que explica muito bem esse não é uma metodologia, é uma filosofia, né? Então, afinal, o que é o Feng Shui? Feng Shui foi desenvolvido há mais de 4.000 anos na China. É um conjunto de teorias e práticas destinada à composição de ambientes saudáveis e harmônicos, por meio de técnicas complexas, identificando padrões de vibração energético em uma determinada área e estabelecendo arranjos que garantam o bem-estar, o equilíbrio mental e espiritual dos seus ocupantes. O termo Feng, vento, e Shui, água, tem origem na gênese dessa corrente de pensamento, quando seu principal pilar era a observação criteriosa das forças da natureza. É muito importante mencionar, entretanto, que Feng Shui não é uma religião. Trata-se de uma arte que permite que qualquer pessoa, independentemente da sua crença, consiga relacionar-se de maneira mais saudável possível com os seus espaços. O sucesso, a saúde e a alegria são dádivas que resultam de uma comunicação adequada entre o Qi, que é a energia vital do lugar, e o Qi do indivíduo. Isso está relacionado com a fé, sim, mas não com aquela fé das doutrinas religiosas. Trata-se da disposição pessoal de cada um buscar por uma vida melhor. Então, o Feng Shui, ele nos traz esse olhar, né? E é importante também essa parte que eu gosto de clarear, né? O Feng Shui é a conexão com o todo. Ele é completo, porque permite às pessoas estabelecer novas relações com os espaços e com a própria vida. Quando as coisas não caminham de acordo com a nossa vontade, ele pode ser a chave para uma grande mudança, auxiliando cada um a assumir o controle do seu destino. Feng Shui, portanto, está relacionado com a observação e ação. Movimentamos as energias dos locais onde intervimos. E quando a gente entende o que é o Feng Shui, porque o Feng Shui é muito mais do que a gente entender os lugares das coisas dentro da casa. Ele é uma filosofia muito maior, uma filosofia de vida. Ele é um estilo de vida que a gente olha para a nossa casa e entende o que está acontecendo. E aí vamos lá, o que nos conta aqui? O porquê que o Feng Shui é muito importante nesse momento, né? Espaços organizados e livres de desordem promovem o fluxo harmonioso Qi, que é o Qi, que é a energia vital, eliminando estímulos visuais que desencadeiam ansiedade e tensão mental. Plantas naturais, luz solar abundante, elementos fundamentais do Feng Shui,
comprovadamente reduzem os níveis de cortisol, o hormônio relacionado ao estresse crônico. O segundo benefício que é dito muito, né, sobre o Feng Shui: posições de comando. A cama como visão da porta e apoio da parede sólida aumenta a sensação de segurança e proteção durante o sono. Cores terapêuticas e sono restaurador. Por que é muito importante a gente ter um olhar para a nossa cama, né? E aqui vai um convite para quem tem cama com box baú. O que a gente guarda dentro desse box baú? A gente está dormindo em cima de quê? Que energias estão trancadas ali? Que a gente não mexe há quanto tempo? Né? Camas baús dentro do Feng Shui não é algo que seja salutar. Porque a gente dorme em cima de coisas que estão com energias paradas. Mas aí tem muitas outras coisas que ao longo do caminho, no curso, a gente vai tratando. Existem muitas ferramentas de cura, existem muitos olhares de área faltante, áreas doentes que a gente tem que entender para poder curar dentro desse universo do Feng Shui, né? Que eu digo que para mim é a medicina sagrada da casa, tá? O terceiro benefício: aumento da felicidade e da energia positiva. As cores vibrantes, motivação e foco, né? Espaços harmonizados inspiram clareza mental, aumentam a concentração e equilibram as emoções diárias. Harmonia familiar, residências com o bagué equilibrado, relatam maior harmonia dos relacionamentos e satisfação pessoal duradoura. Aqui, quando a gente começa a falar sobre os benefícios e o equilíbrio e a harmonia de todas as áreas da vida, quando a gente olha para o Feng Shui como um grande poder de transformação, a gente identifica sérias questões que precisam ser olhadas com verdades. Por exemplo, identificação precisa. O Bagua revela as áreas que necessitam de atenção especial, como finanças, relacionamento, saúde. A casa nos mostra isso, tá? Energia protetora, criar barreiras energéticas contra influências negativas e estagnação. Dentro do Feng Shui existem várias formas de criar esses elementos, de criar essas proteções que a gente vê ao longo do curso e a gente vê ao longo desse caminho. Ajustes simples, pequenas mudanças de objetos, cores, disposições ativam a energia positiva e específicas muito poderosas. Alinhamento total, ferramentas de prática para sincronizar seu ambiente com objetivos pessoais e profissionais. Transformação contínua, Feng Shui evolui com você, adaptando às suas necessidades e cada fase da vida. Porque o Feng Shui, ele não é algo que tu vai fazer uma vez e não vai fazer nunca mais. Não, ele é uma constante transformação. Tanto é que eu sempre digo, vamos começar por um lugar, vamos olhar para aquele lugar, vamos estruturar ele, vamos transformar, depois a gente vai para um outro e vai indo assim sucessivamente. Por quê? Porque quando a gente começa uma série de transformações ao mesmo tempo, a gente acaba não dando atenção específica a uma delas. Então, eu sempre gosto de falar, tipo assim, ó, vamos começar pelo quarto da bagunça, onde está a maior bagunça. A gente vai olhar para aquele quarto, vai resolver aquele quarto. Depois eu vou falar de novo, que eu já falei na outra aula, sobre a flecha do sucesso, né? Aonde eu gosto de iniciar esse trabalho, de iniciar esse trabalho do Feng Shui, que é na área do trabalho, saúde e sucesso, que é essa flecha, né, do destino que eu falo. Que é muito importante a gente entender onde é que estão essas posições para a gente poder entender de onde é que a gente começa e para onde é que a gente vai, né? Então, o Feng Shui na prática, dicas para começar, algo que a gente já vem fazendo ali, que eu venho incentivando vocês, a questão de liberar objetos, de liberar questões de que não estão sendo usadas, né? Fazer o desapego. Natureza em casa, botar plantas vivas, trazer esses animais de estimação, a luz natural, né? Tudo isso fortalece a nossa conexão com o ambiente. A posição da cama, que é algo importante, que às vezes as pessoas não prestam atenção e não olham. E aí depois a compreensão propriamente do Bagua, que vai dizer onde cada cor
é inserida, onde cada elemento é inserido, né? A gente vai olhar isso mais para frente aqui resumidamente, mas mais aprofundo dentro do curso. Então vamos lá, aqui está o rapaz, né? Os 9 guás essenciais. O que é o baguá? O baguá divide o espaço em 9 áreas distintas, cada uma conectada a aspectos fundamentais da vida. Por que são 9? Porque são 8 ao redor e uma central. Eu gosto muito, e aí é uma metodologia que eu vim desenvolvendo ao longo do caminho, que eu já vou botar aqui para vocês verem de novo, que é o quadrado mágico, que é muito mais simples a visualização dele dentro do espaço, e a gente consegue ter essa clareza de que onde está cada elemento, onde está cada área dentro da nossa casa. Elementos únicos, cada guá corresponde a um elemento natural, cor específica, tema, e influencia diretamente no nosso bem-estar. E o equilíbrio total, aplicando o Feng Shui, a gente vai ter essa harmonização de uma forma muito intensa. E aqui está ele, né? O grande, que eu digo que é o grande mapa do tesouro, né? O quadrado mágico e a flecha do sucesso. Para a gente entender, antes, existem 2 escolas, a escola da bússola e a escola do chapéu preto. Quem participou do início, lá há uns 4, 5 anos atrás, onde eu comecei a dar aula sobre isso, eu usava muito a escola da bússola. Hoje, por uma questão de entendimento e uma questão de mais facilidade de passar o conhecimento, eu estou usando a escola do chapéu negro, tá? Que é uma escola que ela trata muito da questão do fluxo de energia dentro da casa, independente das questões das posições dos pontos solares. Mas dentro do curso a gente olha as 2 aplicações e a gente consegue casar elas. Por que que eu tomei essa decisão? Porque muitas pessoas começam a se confundir com a escola da bússola, porque ela é uma escola, ela é uma metodologia mais detalhada, tá? E já essa metodologia, ela é uma metodologia mais fácil aplicação e tu consegue entender, e não é que elas são diferentes, as 2 têm o mesmo objetivo. O que que acontece? Uma, ela baliza o fluxo dentro da casa, por onde a energia entra, que a energia entra normalmente pela porta, normalmente não, ela entra sempre pela porta da frente, e aí a gente vai entender que a nossa porta da frente ou vai estar na espiritualidade, no trabalho ou nos amigos, e que ela vai circular todo esse complexo dentro de acordo com os fluxos de energia. E na outra escola que a gente usava, a gente norteia a entrada pelos pontos cardeais, tá? Então aqui tá pra gente entender como é que está a aplicação do quadrado mágico dentro dessa sala, por exemplo. Aqui é uma sala onde vocês veem a porta tá aqui, tá essa parede. Então a porta está na área da sabedoria, da espiritualidade, o trabalho tá no meio e aqui a gente tem amigos e viagens. A nossa flecha do sucesso tá bem aqui central, onde vocês veem que tem a mesa de onde trabalham e aqui uma outra parte de mesa. Então essa aqui, para mim, é o olhar principal que a gente inicia um trabalho. A gente inicia a gente inicia o trabalho pela área do trabalho. Até parece redundante isso, né? Mas aí vocês vão perguntar, mas por que, André, iniciar pelo trabalho? Aí diz assim, ó. O guá do trabalho está relacionado com a nossa satisfação em relação à nossa profissão e o nosso dia a dia do trabalho. Além disso, se relaciona com a nossa missão de vida aqui na Terra, com o que escolhemos servir. O porquê que a gente começa por aqui é exatamente por isso, que é por onde essa energia entra. O que a gente veio fazer nesse mundo, tá? E aí, quando a gente começa a olhar para isso, a gente entende esse fluxo de energia dentro do lar, tá? Então, ao longo do tempo, você vai ver que cada vez mais alinhando os objetos da sua casa que fazem sentido com as energias dos espaços. Para isso, vamos deixar aqui
algumas coisas que você pode fazer. Então, na área do trabalho, o elemento é a água. A gente usa muito, isso aqui é muito mais aprofundado dentro do curso. Eu tô passando rapidinho para a gente ter um balizamento do que é cada guá desses, né? Então, a gente vai ter um elemento, a gente vai ter uma cor, tá? A gente vai ter cristais, a gente vai ter uma série de elementos que a gente vai acionar essas áreas. Mas o porquê o guá do trabalho é o importante? Porque ele se relaciona com a nossa missão de vida. O segundo guá que eu quero compartilhar para vocês, que ele não está na ordem, é o da saúde, que é o segundo da nossa flecha, que é o que nós vamos olhar aqui hoje, tá? O guá da saúde, na verdade, é o nosso Tao, aquele que é o símbolo do yin e o yang, ou seja, ele tem a ver com o equilíbrio da vida, por isso ele é o elemento terra. Então, no centro da nossa casa, a gente vai sempre lidar com as nossas luzes e com a nossa sombra, com esse equilíbrio. É onde fica dentro do baguá aquela bolinha preto e branco. Ali é onde está a nossa maior dificuldade, ou onde a gente tem que olhar para o que é luz e o que é sombra. Quanto tempo eu estou vivendo na luz, quanto tempo eu estou vivendo na sombra. E via de regra, esse espaço, ele fica no meio de um corredor, no meio de um ambiente, e ele nunca é olhado com atenção, tá? Então, aqui a gente vai entender por que a saúde física, mental, emocional e espiritual dos indivíduos vale trazer para você o quanto falamos de saúde. Sempre vamos observar em conjunto o todo. Mas nessa área é muito importante a gente ancorar a energia da Terra, porque é onde esse guá é o resumo de toda a tua casa, porque ele é o centro. Então ali é onde a gente tem que ter maior atenção com os elementos da natureza, da terra, como é que estão as plantas, onde é que está essa parte de equilíbrio. É o equilíbrio da casa e o nosso equilíbrio está nesse lugar, tá? E o último guá que eu quero dividir com vocês hoje é o guá do sucesso, tá? Que ele é o guá do elemento fogo. Então, vocês viram o do trabalho, que é água, o da saúde, que é terra, e agora a gente tá vendo do sucesso, que é fogo. Então, o que acontece? O guá do sucesso, ele tem a ver com a nossa reputação, com a nossa fama no meio social. Ter sucesso é ter a sua luz, o seu fogo brilhando, é ser uma estrela vista no meio de uma multidão. Então, cada vez mais, quando a gente traça essa flecha do sucesso, que eu digo, a gente começa a entender por que a gente está aqui, o que a gente veio fazendo, como é que está a nossa estrutura, nossa saúde e como é que está o nosso brilho. Então, a gente começa a entender esse fluxo da vida dentro da nossa casa, tá? E aí aqui é o elemento fogo, a gente usa vários recursos para equilibrar, cores vermelhos, né? Pirâmides, a luz do solar, a gente já falou dentro dos ambientes em equilíbrio, é algo primordial dentro de um espaço, luz, ventilação, né? Então a gente tem esse entendimento desse nosso traçado aí da flecha do sucesso. Os outros guás nós vamos conversar mais adiante, a gente vai ter mais aula. Depois isso fica todo esmiuçado dentro lá do curso dos ambientes em equilíbrio. E para a gente concluir essa nossa breve aula hoje, eu digo para vocês que mais que decoração, o Feng Shui é um pilar do bem-estar integral. O Feng Shui transcende a estética superficial, é uma ciência milenar da energia que promove saúde física, clareza mental e equilíbrio emocional profundo. Integrar os princípios do Feng Shui na sua vida cotidiana significa abraçar plenamente a era wellness, criando espaços conscientes que apoiam ativamente seu equilíbrio, felicidade e realização pessoal. E o convite é que a gente possa começar hoje mesmo a transformar o nosso ambiente e trazer para a nossa vida todo esse equilíbrio, toda essa energia transformadora que o Feng Shui nos traz para uma vida em equilíbrio dentro desse olhar da era wellness.